que eu enfatizei com o vídeo ontem, com a minha história. Que as famílias deixem para trás as brigas, as discussões, que isso aí não leva a nada. Isso só traz rancor, ódio, afastamento. Perdoe, convivam, porque esses momentos são os momentos que são marcantes na vida de qualquer um. Esteja na presente na vida dos seus sobrinhos, das crianças que tem na sua família, porque em algum momento elas estão precisando. Às vezes elas não querem contar tudo, mas no fundo elas estão precisando de ajuda, estão precisando falar algo que às vezes está oculto, que às vezes tem medo de contar. São crianças que precisam de ajuda. E perdoe-se. Perdoa. Teve briga na família por causa disso, isso. Mas já aconteceu, é passado. Perdoe. Convivam. Ame-se. Que nem Deus, um ditado. Ame o teu próximo como a si mesmo. Eu vou trocar esse ditado. Perdoe ao teu irmão como a ti mesmo. Perdoe ao teu familiar como a ti mesmo. Perdoe a vida por estar nessa situação a ti mesmo. Como assim Deus perdoa a todo momento os seus erros, suas falhas, os seus anseios, suas palavras de julgamento, as suas palavras ditas, faladas, pensadas. Deus perdoa. Por quê? Porque é unção, amor. E Ele sempre vai estar aí. Então, o aprendizado ficou da história. Que as famílias têm que acordar e ver o que é mais importante. E ressaltando, até no dia que meu pai estava em casa, eu me assustei, porque como ele não parava em casa, né, eu questionei ele: o que você está fazendo em casa? Você nunca está em casa? Então eu digo isso. Eu volto a ressaltar: perdoe-se, porque Deus perdoa. Perdoa cada atitude, pensamento ou fala. Eu tive medo do que eu relatei daquele vídeo anterior sobre a história. Com certeza eu estava com medo, estava com pânico. Mas, como eu falei, eu me vi ali naquela situação onde eu precisava ser forte, precisava passar força, tranquilidade pro meu irmão, que era menor que eu, que ele... Mas eu precisava passar tranquilidade. E, como eu falei, eu me vi naquela situação, mas eu precisava ter forças para passar por aquilo. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Mas, como eu falei, a gente tinha Deus lá com a gente. Porque a gente não tinha ninguém. Existia telefone, orelhão. Não tinha celular, a gente não tinha fixo. Mas é assim, é complicado. Mas, como eu falei, eu procurei ser forte, transparecer força, porque eu não queria transmitir isso ao meu irmão, transparecer isso a ele. Transparecer a ele. Se eu chorei,
chorei. Longe de todo mundo. Ninguém via. Ninguém sabia. Só Deus. Mas graças a Deus, hoje eu entendo e agradeço a Ele por sempre estar do lado, sempre dando força, dando tranquilidade, para que cada dia fosse um dia diferente, cada dia fosse tranquilo, sem aquilo na mente, sem aquilo, eu não caí na realidade. Graças a Deus eu não caí na realidade. Se eu caí na realidade foi depois que minha mãe estava em casa. Eu agradeço a Ele por poupar isso. Eu agradeço a Deus por fazer isso, porque Ele sabia que se eu caísse na realidade ali, talvez eu não conseguisse superar, mas como eu estava com Ele, Ele me fortalecia, Ele me dava garra, Ele dava motivação. Ele cuidava. Ele cuidava porque a família não cuidava da gente. A família não cuidou da gente. Foi Deus. Todo momento foi Deus. E eu foco nisso. Foi Deus, todo momento cuidou da gente. Todo o momento. Porque a gente se viu, eu me vi, meu irmão não teve noção, mas eu me vi como crescer de um dia para uma noite, um dia para o outro, praticamente. Um dia para o outro. Num dia eu tinha 12, no outro 22, 40, não sei. Tive que crescer, 18. Então é isso que eu com a minha história. Eu pego muito esses exemplos porque eu quero que os pais vejam as atitudes que eles tomam. Às vezes o homem quer farrear, quer amante, tudo, e é casado, tem filhos, mas não vê o trauma que vai criar nos filhos. Porque os filhos podem ser filhos revoltados, se envolver com drogas, se envolver com roubo, com etc. Muitas vezes é trauma da infância, por falta de apoio de família e dos pais. E se você está se envolvendo em coisa errada, se agarre em Deus. Porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te curar, Ele vai te tirar dessa situação. Mas só Ele que pode fazer isso por você. Só Ele. Só você se entregar de corpo e alma e coração.